Vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com língua portuguesa, do livro Acapalô. E nós vamos lá para a página 81. Nós vamos trabalhar hoje sobre verbete de dicionário. Então aqui foi colocado para vocês um verbete de dicionário, onde foi pesquisada a palavra estufa. Logo abaixo dela, vem ela separada em sílabas. Temos aqui algumas abreviaturas, preste atenção nessas abreviaturas que tem nesse verbete todo, porque depois lá na frente vai ser perguntado. E reparem que aqui tem 8 definições diferentes para essa palavra estufa, certo? Aqui tem umas expressões, né? Que é uma maneira de dar um exemplo pra gente de como que a gente pode usar a palavra estufa em algumas ocasiões, certo? E aqui tem a etimologia. Preste atenção também que tudo isso vai ser explicado e perguntado lá na frente. E vamos para o estudo do texto. Opa! Uma tarja salmão? Lembra que a Pro falou sempre para vocês que nesse livro ele sempre traz alguma informação muito importante nessa tarja salmão? Então, sempre que a gente encontrar uma, vamos ler rapidinho, antes mesmo de responder, porque ela pode ajudar a gente a responder as questões que estão ali. Então, é comum que no verbete do dicionário seja apresentada a separação em sílabas da palavra. Então, é comum, nós vimos lá, que está separada em sílaba. No verbete de dicionário lido, há mais de uma definição para a palavra estufa. Quais delas você já conhecia? Então, a gente viu que tem 8 definições para a palavra estufa. Quais delas você já conhecia? Pode pôr só o número aqui. Eu conheci a 1, a 3, a 8, tá? Qual vocês conheciam já? Coloca aqui o número. 2. Quantas sílabas há na palavra estufa? Como você as identificou? Simples assim, né, gente? Agora aqui na próxima página, opa, uma tarja salmão. O verbete de dicionário é um texto informativo que contém definições de uma palavra. Cada definição é chamada de acepção e geralmente é numerada. Então, o que acontece aqui? Cada uma dessas definições aqui é chamada de acepção. Então, nesse verbete aqui tem 8 acepções da palavra estufa. Cada significado é uma acepção. Muito bom saber disso. Aqui a gente tem 3 fotos de estufas diferentes. Observe as fotografias a seguir. Todas elas mostram estufas. Escreva nas linhas abaixo a acepção do verbete a que se refere cada imagem. Então, como a gente viu, a acepção é cada uma das definições. Observe isso aqui, vai lá no verbete e diz para mim qual a acepção que está falando sobre esse tipo de estufa. É a 1? Se for a 1, você vai pôr número 1 e vai copiar aqui a definição. Se é a 2, você vai copiar também. 3, olha a próxima foto, qual definição? Qual acepção que está falando dessa estufa? Coloque o número e copie aqui. E a última também. Muito fácil. Aqui. 4. Os dicionários costumam fornecer uma lista com as abreviaturas usadas nos verbetes. Leia o que significam algumas das abreviaturas do dicionário do qual foi retirado o verbete em estudo. Então, lá vocês vão encontrar o SF, que quer dizer substantivo feminino,
FIG, que é uma abreviatura da palavra figurado, e ANTI, que é a abreviatura da palavra antigo ou antiquado. O que é para fazer? Circule no verbete todas as abreviaturas que você encontrar. Então, você vai voltar lá no verbete e vai circular todas as abreviaturas que tem aqui. Achou a abreviatura, circula e assim por diante, no verbete todo, certo? C. A qual classe gramatical pertence a palavra estufa? Essa palavra é feminina ou masculina? Certo? Em que parte do verbete a resposta à pergunta anterior pode ser encontrada? Então, a pergunta anterior é a C. Você achou qual a classe que ela pertence, se ela é masculina ou se é feminina? Em que parte do verbete você encontrou isso? Olha uma tarja salmão. Em geral, os verbetes de dicionário indicam a classe gramatical a que pertencem as palavras. O que é classe gramatical? Substantivo, adjetivo, artigo, verbo, numeral, advérbio, preposição, conjunção, pronome. E o gênero dela, se é masculino ou feminino. Todas as palavras têm um gênero. 5. No final das acepções, há a palavra etimologia. Consulte um dicionário e escreva as definições para essa palavra. Então, vocês vão pegar um dicionário ou pode pesquisar no Google também e achar o significado da palavra etimologia e copiar aqui para mim todos os significados que você achar, todas as acepcias, tá? 6. Como é a linguagem do verbete? Aqui tem uma tarja salmão que vai ajudar. A linguagem dos verbetes deve ser bem direta, clara, objetiva e fácil de ser entendida, sem deixar dúvidas sobre a explicação. Como é a linguagem do verbete? Ela tem tudo isso aqui? 7. Agora que você viu várias informações sobre o dicionário, responda: para que as pessoas consultam dicionários? Então, essa resposta aqui é uma resposta objetiva, mas é fácil e vocês vão conseguir fazer, né? Não é a opinião de vocês, mas só tem um objetivo: as pessoas procurarem uma informação no dicionário. Pense e responda para mim. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre o estudo da língua, na página 84, formação de palavras por composição. Observe as imagens e leia as legendas. Então, aqui a gente tem 4 imagens de foca. As legendinhas falam o nome delas, né? Não o nome propriamente dito, né? O tipo delas, né? Aqui. O que os nomes dos animais têm em comum? Explique. Então, quando você lê foca de Weddell, foca de pelo, foca caranguejeira, foca leopardo, o que tem de comum, de igual em todos os nomes? B. Leia os vocábulos que formam os nomes dos animais separados da palavra foca. Então, Weddell, pelo, caranguejeira e leopardo. É a segunda palavra que está depois de foca. Qual é a diferença entre esses vocábulos e as palavras que nomeiam os animais? Então, todas são focas, só que é seguida de uma palavra diferente. O que tem de diferente com essas palavras e a primeira palavra? Vamos pensando aí, vamos fazer. D. Para que foi usada uma segunda palavra na confecção de uma nova palavra?
Para que foi usada? Por que não deixou só foca em todas? Foi colocada uma segunda palavra junto dela. Por que vocês acham isso? E como os vocábulos que formam o nome de cada animal foram unidos? Olha a tarja, salmão. O sinal usado para unir os vocábulos e formar novas palavras chama-se hífen. Ele também é usado para separar as palavras em sílabas. Então, assim, tem nem dúvida da resposta dessa aí, né, pessoal? Aqui na 2, uma atividade bem gostosinha, bem facinha de fazer. Escreva o nome das fotografias usando as palavras dos quadros e o hífen, tá? Só para ajudar e relembrar vocês não ficarem perdidos. O que é um hífen? É esse tracinho que existe entre uma palavra e outra. Ó, certo? Este é o hífen. Então aqui tá pedindo para vocês colocarem o nome dessas figuras usando as palavrinhas do quadro. Uma palavra desse quadro, hífen, uma palavra desse quadro. Aí vai nessa outra figura. Uma palavra desse quadro, põe o hífen e uma palavra do segundo quadro. Uma informação aqui. Algumas palavras são formadas pela união de duas ou até de 3 palavras diferentes. Elas são chamadas de substantivo compostos. Então, quando é dado um nome para uma coisa e usa só uma palavra, é um substantivo comum. Quando ela é formada por 2 palavras, ela é chamada de substantivo composto. Seguindo. Opa, acabou. Era isso, gente. Era isso. Achei que tinha mais. Que legal. Aí. Aulinha fácil, aulinha tranquila para vocês fazerem, sem dúvidas. Teve dúvida, volta a ouvir o vídeo da professora. E assim por diante. Bom trabalho para vocês. Aguardo as fotos, tá? Não se esqueça de me enviar as fotos das atividades prontas até a tarde. Tchau, tchau.